Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muito interessa a análise de discurso, que é a questão do silêncio. Então, vamos lá? Todo dizer comporta um não dizer que lhe é constitutivo. Com essa afirmação, com esse pensamento, eu quero iniciar a minha fala, ainda que resumida, sobre a questão do silêncio na análise de discurso, né? Em primeiro lugar, vou começar dizendo que o silêncio é a possibilidade primeira do sentido. Em outras palavras, eu posso dizer que só há sentido porque há silêncio. Antes da linguagem, há o silêncio. Para que a linguagem se constitua como tal, é preciso que ela rompa o silêncio para gerar sentidos. Então, é o silêncio também que vai possibilitar que o sujeito, colocado em uma determinada posição discursiva, se aproprie da linguagem e gere, portanto, sentidos. Lembrando que quando a gente fala de sujeito que gera sentidos dentro da análise de discurso, a gente não está falando de um sentido na versão pragmática, por exemplo, que está relacionado a um contexto imediato, mas a gente está falando de um sentido revestido de toda historicidade, de uma memória discursiva que vai estar ali sendo acionada, né? Então, a linguagem, por sua vez, ela surge rompendo o silêncio, né? E esse rompimento do silêncio vai instaurar o jogo entre a paráfrase e a polissemia, né? A Orlandi, no livro As Formas de Silêncio, no qual eu estou me baseando para falar aqui, ela vai dizer que a palavra aparece como um movimento ao redor do silêncio, né? Que é fundante. O sujeito fala a partir de um todo de sentido, mas quando ele diz algo, ele rompe o silêncio para acessar partes do sentido que se encontram no interdiscurso. É importante ressaltar que o silêncio não é o vazio, muito pelo contrário. O silêncio, ele apresenta as diversas formas de significação, né? Bem, o silêncio, na verdade, ele é necessário para que a linguagem exista. A Orlandi vai, então, vai dividir o silêncio em alguns tipos. Ela vai dizer que existe o silêncio fundador. Esse silêncio fundador é necessário para que os sentidos se construam. É necessário para que a linguagem possa se realizar. Sem silêncio fundador não há sentidos, né? E ela ainda diz o seguinte: o silêncio não é um acidente que intervém ocasionalmente. Ele é necessário à significação. Isso implica que, sem o silêncio, aconteceria o nonsense, ou seja, o não sentido, né? Por causa do muito cheio da linguagem, ou seja, sem o silêncio, haveria ali todos os sentidos ao mesmo tempo e seria, então, impossível se estabelecer o discurso, a comunicação, né? A outra divisão que ela traz diz respeito às políticas de silenciamento. As políticas de silenciamento, então, elas têm a função de pôr em silêncio, né? Então, é o pôr em silêncio. E esse pôr em silêncio, ele pode ocorrer de duas formas. Através de uma interdição do sentido, né? Ou seja, de uma imposição que impede que aquele sentido seja gerado, ou através realmente de se dizer X para não se dizer Y, né? E aí a Orlandi faz uma diferença entre esses dois tipos de silêncio, né? Ela diz que, no caso das políticas de silenciamento, algo é silenciado, algo é posto em silêncio, ou seja, não é dito, né? Neste caso, algo deixa de ser dito
para em seu lugar outra coisa ser enunciada, né? Esse silêncio a gente não pode deixar de mencionar que está ligado ao esquecimento número 2, né? Que é justamente o esquecimento do âmbito do pré-consciente, trazido lá pelo Peixe, né? Em que o sujeito ele vai dizer algo enquanto ele vai esquecer outras coisas, não dizer outras coisas, né? Então, a política do silenciamento, segundo a Orlandi, vai se dividir, portanto, em silêncio constitutivo e silêncio local, né? O silêncio constitutivo vai dizer, então, que quando se diz X, se silencia Y, né? E esse Y que é silenciado gera sentidos no dizer. Então, para dizer, é preciso não dizer. Se diz que, por exemplo, o lugar da mulher é dentro de casa, se silencia que o lugar da mulher pode ser na esfera pública, na política ou em outro lugar, né? Este é um exemplo de silêncio constitutivo, né? A Anne Orlandi diz que representa aquilo que se diz quando se diz X para não dizer Y, né? Então, é o silêncio que vai estar ali a partir da relação entre o dizer e o não dizer, né? Por aí, então, vão se apagar sentidos que é necessário evitar, né? Vão apagar sentidos de uma formação discursiva que não é autorizada naquele dizer, né? Então, o silêncio constitutivo relaciona-se também com a posição que o sujeito ocupa na atividade discursiva, não é? Ele diz algo para não dizer outra coisa. O outro tipo de silêncio que a Anne Orlandi vai trazer é o silêncio local. O silêncio local, ele é gerado através de uma censura, do não poder dizer, de uma interdição, de uma proibição. Aquele sentido, ele não pode ser dito naquela conjuntura, seja por uma política de interdição, seja por uma política de censura explícita, não é? Então, é o não poder dizer. Esse silêncio deriva de um controle sobre o que se diz, né? Impedindo que alguns sentidos sejam gerados, né? A ele é imposto o que não se pode dizer, né? Então, a interdição de sentidos é um modo de controle dos sujeitos, é uma forma de controle da polissemia, para que os sentidos não se abram, para que eles fiquem restritos à formação discursiva que está autorizada naquela conjuntura. Então, o silêncio é muito importante para a compreensão dos estudos do discurso.